Vamos agora iniciar mais uma aula do projeto Segunda Química. Nessa aula, o assunto a ser abordado será reações químicas, balanceamento e grandezas químicas. Essa é a aula de número 41. Eu sou o professor Ricardo Miranda. Uma reação química nada mais é do que uma transformação que acontece quando substâncias que se encontram no reagente estarão se transformando em novas substâncias que serão chamadas de produtos. No processo de respiração celular, a glicose reage com o oxigênio, formando gás carbônico e água. Nós podemos observar que os reagentes são a glicose e o oxigênio, enquanto que novas substâncias que são chamadas de produtos, como CO2 e água, são formadas. Nas reações químicas, nós podemos utilizar vários símbolos para indicar algumas características que estarão presentes. Por exemplo, o S vai ser para indicar quando a substância é sólida, o L para substância líquida, o G, substâncias gasosas, enquanto que o AQ é substância aquosa. Uma seta apontada para cima indica a liberação de gás, enquanto que a seta para baixo significa a precipitação de uma substância que está sendo formada, ou seja, um sólido está sendo formado. O símbolo de delta indica aquecimento, enquanto que o símbolo de lambda significa luz. O símbolo do raio significa o uso de eletricidade, enquanto que quando você tem a presença de dois oxigênios ligados diretamente um no outro, você indica que essa reação está acontecendo na presença de peróxido. Para se verificar a realização das reações químicas, existem algumas evidências que podem indicar que esse fenômeno está acontecendo. Um deles é a liberação de gás. Como podemos observar nesse exemplo, ocorre na reação a formação de um gás. Há também a formação de precipitado, que é a formação de um sólido, onde esse outro exemplo está formando um sólido branco amarelo. Esse sólido amarelo indica que houve a formação de um precipitado. A mudança de cor é uma das características muito evidentes também em reação. Aqui formou-se um precipitado amarelo, aqui formou-se um gás azul, e podemos também analisar a alteração de calor. Existem reações que você sente aquecimento quando se aproxima do frasco em que a reação está acontecendo. Também podemos observar a reação que estará sofrendo a redução de temperatura, ou seja, resfriando. Isso você percebe quando você tem o contato com o frasco em que a reação está acontecendo. Então, para caracterizar uma reação, nós temos que observar substâncias que se encontram antes da seta. Essa seta é a seta indicativa de que o reagente está se transformando no produto. E nós vamos representar de forma genérica substância A, substância B estando no reagente e vão se transformar em substância C e substância D já no produto. Como podemos ver no exemplo, o CH4, conhecido como metano, reage com o oxigênio, formando gás carbônico e água. Os reagentes são CH4 e O2, enquanto que o produto é CO2 e água. Nessa reação, nós temos que as letras minúsculas A, B, C e D vão ser chamadas de coeficiente e nós estaremos mais à frente observando que esses coeficientes são importantíssimos, pois eles vão balancear a quantidade de elementos que se encontram no reagente e no produto, ok? As reações químicas, elas são classificadas de acordo com o fenômeno que estiver acontecendo. Nós temos as reações que são chamadas de reações endotérmicas, que são as reações que estarão absorvendo calor e deixando o sistema, o frasco, bem resfriado, numa temperatura bem baixa. Podemos ver a reação aqui entre o hidróxido de bário octa-hidratado, ao reagir com o nitrato de amônio, forma um produto como o nitrato de bário, forma amônia e forma 10 moléculas de água, e esse processo faz o frasco ficar tão resfriado que é capaz dele ficar aderido na superfície de um objeto de madeira. Então, isso acontece porque essa reação formou um processo chamado de endotérmico. É o processo que ganhou calor e resfria o sistema.
Enquanto que o exotérmico, como nós podemos ver aqui, a reação de explosão, quando o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio, tá? Formando moléculas de água. Toda explosão, toda queima, toda combustão é chamada de processo exotérmico. Além disso, nós temos as reações que são rápidas, que são geralmente reações explosivas, acontece muitas vezes com gases, que são gases considerados como explosivos, gases que estarão entrando em reação tão violentamente que a reação se torna instantânea. Também temos reações bastante lentas, como é o caso do processo da ferrugem. O processo da ferrugem é uma reação extremamente lenta. Há também as reações que são chamadas de reversíveis, e essas reações vão ter o símbolo da reversibilidade, onde a seta nos dois sentidos indica que o reagente se transforma no produto, mas também o produto volta a se tornar reagente. Isso é uma reação reversível. Enquanto que as reações consideradas como irreversíveis são aquelas que não terão o caráter de poder os produtos retornarem à forma de reagente, ok? Além disso, nós temos as reações que são chamadas de reações do tipo de síntese-adição, que são reações onde nós temos dois reagentes convertendo-se, ou seja, formando apenas um produto. E as reações de análise ou decomposição é o inverso, onde apenas um reagente estará se formando em dois produtos. Temos também as reações conhecidas como os tipos de reação de decomposição, que é a eletrólise, a pirólise e a fotólise. Os próprios nomes já estarão sendo indicativos do tipo de reação, onde a eletrólise é uma decomposição onde acontece na presença de eletricidade. Olha o símbolo da eletricidade aparecendo aqui, né? Símbolo da eletricidade. Então, se a reação acontece na presença de eletricidade, você diz que a decomposição é do tipo eletrólise. Quando você utiliza calor para o processo ser realizado, você vai chamar de pirólise. Enquanto a reação que acontece na presença de luz, você já vai chamá-la de fotólise. Há também as reações chamadas de simples troca ou deslocamento. Nessa reação, existe a presença de uma substância que nós vamos chamar de substância simples. Essa substância simples estará se interagindo, reagindo com outra substância que é composta, e como podemos ver aqui, o sulfato de cobre é uma substância composta, enquanto que o ferro é a substância simples. Esse elemento ferro vai reagir com o sulfato de cobre, deslocando o cobre e causando assim a formação de um novo composto, que é o sulfato de ferro 2 e o cobre, que agora será a substância simples. Nesse exemplo aqui, nós podemos ver que o zinco, que está como substância simples em uma forma de uma placa metálica, reage com o sulfato de cobre que se encontra nesta solução azul. Aqui na solução azul nós temos o sulfato de cobre. Esse elemento zinco começa a reagir com a solução que se encontra no frasco. E aí ocorre a transferência de elétrons do zinco para o cobre, fazendo com que o zinco vá para a solução e o cobre fique na placa. Ou seja, houve um deslocamento do processo químico, onde o zinco da placa foi para a solução e o cobre da solução foi para a placa. Esse é um exemplo de reação de deslocamento, onde você caracteriza pela presença de substância simples, onde nós temos dois reagentes e um deles sendo substância simples. Pode observar aqui, ó, dois reagentes, um sendo substância simples, formando dois produtos e um também sendo substância simples.
Ok. Além disso, nós temos a reação de dupla troca ou permutação, onde também nós temos a presença de dois reagentes, onde todos são substâncias compostas, formando dois produtos, onde todos também são substâncias compostas. Ou seja, duas substâncias reagentes formando dois produtos, nós teremos uma reação de dupla troca, e é importante diferenciar da simples troca pela ausência da substância simples, tá? Não há substância simples na reação de dupla troca. Podemos analisar isso como um resumo. A síntese é a reação onde nós temos dois reagentes formando um produto. A decomposição, que pode ser a fotólise, a pirólise e a eletrólise, um reagente formam dois produtos. Na reação de simples troca, duas substâncias vão formar duas, sendo que existe a presença de substância simples no reagente e no produto. E na dupla troca, dois reagentes formando dois produtos, sendo que não há substância simples. Nós podemos exemplificar olhando essa reação, onde o primeiro exemplo, que é o número 1, nós podemos ver que temos dois reagentes e dois produtos, onde o alumínio é a substância simples e o cobre, que é formado no produto, também é substância simples. Aqui nós temos um deslocamento ou simples troca, tá? Que pode ser aqui, ó, não pode ser a letra B, porque começa com dupla troca, não pode ser a letra C, pode ser a letra C é simples troca, pode ser, ou pode ser também deslocamento. Então nós temos aqui a possibilidade de ser a letra A, letra C e letra D. A reação 2 é a reação onde um reagente se transforma em três produtos. Essa reação já é a decomposição. Aí nós, analisando aqui, não pode mais ser a letra A, porque não é adição. Pode ser a letra C ainda, mas não. Pode ser também a letra D, porque a reação de decomposição pode ser também chamada de análise. Então temos ainda duas possibilidades de resposta. Além disso, nós temos aqui no item 3 dois reagentes formando um produto. Então pode ser uma síntese ou adição, onde a letra C e a letra D podem também ainda ser a possível resposta. No item 4, nós temos dois reagentes formando dois produtos com a presença de substâncias simples, ou seja, simples troca ou deslocamento. Então a letra D está fora porque está escrito dupla troca, e a letra C está fora, a letra D se mantém, e o último item a resposta é dupla troca, deixando como resposta para esse exemplo a letra D de dado. Então, além das reações químicas acontecerem, é muito importante se fazer o processo de equilíbrio entre a quantidade de elementos que existe no reagente e no produto, que nós chamaremos de balanceamento, que consiste em igualar a quantidade de elementos do reagente com o produto. Para facilitar o processo de entendimento do balanceamento, nós vamos usar uma forma de simplificar esse processo, onde nós vamos usar aqui uma regra de iniciar com metal, em sequência a metal, carbono e hidrogênio.